O apóstolo Pedro, melhor, ele incentivando os irmãos, incentivando a igreja dos seus dias a, a apressarem a vinda de Cristo, a amarem a promessa da vinda de Cristo, a esperarem pacientemente a vinda de Cristo. Ele escreve o verso 14 de 2 Pedro 3, dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. A preocupação de Pedro era que aqueles nossos queridos irmãos, eles, esperando a vinda de Cristo, eles deviam se empenhar para serem achados no dia da volta de Cristo em paz. Para quando Jesus voltasse, eles estarem sem mácula, sem serem irrepreensíveis. Sabe, amados ouvintes, hoje nós temos um mundo cristão com o desejo de uma religião muito fácil, uma religião que não exija esforço, uma religião que não exija renúncia, uma religião que não exige renúncia das loucuras deste mundo. E esse tipo de religião fácil, que não exige nenhuma renúncia, ela tem se tornado muito popular. E a doutrina destas igrejas geralmente tem sido a fé, e a fé somente. Mas o que diz a palavra de Deus concernente a isto? É necessário renúncia. É necessário vivermos uma vida de renúncia para alcançarmos o céu. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Tiago, ele questionou: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-los? Eu tenho fé, mas minha obra não condiz com a fé que eu professo. Pode acaso, diz Tiago, semelhante fé salvá-lo? Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obra é inoperante? E ele pergunta: ó homem sensato, queres ficar certo disso, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Não foi por obra que ele foi justificado? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pela fé, ou melhor, foi pela obra ou pelas obras que a fé de Abraão se consumou. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé, diz Tiago 2, 14 a 24. Que, pois, diríamos, queridos, se Abraão dissesse: eu tenho fé, tenho um caminhão de fé, mas não consumasse aquela fé com a sua obra, a obra de levar o seu filho Isaque ao sacrifício, e o pai agiu. Portanto, meus amados, a fé, ela só é fé se tiver consonância às obras. Não é apenas pela fé que somos justificados. Se as obras não condiz com a fé que eu professo, não é fé. É uma ilusão. O testemunho da palavra de Deus é contra essa perigosa doutrina de fé sem obras. Sabe, reivindicar o favor do céu, orar, clamar, chorar, sem cumprir os favores do céu, sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja
concedida, isto não é fé, é presunção. Porque a fé genuína, ela se fundamenta nas promessas e nas declarações das Escrituras. Fé genuína se fundamenta nas promessas e declarações das Escrituras. Ah, meus queridos, que perigo é sermos cristãos presunçosos. Que perigo! Dizemos que temos fé, mas a nossa fé não condiz com as declarações das Escrituras. Não é fé. Se não condiz, é presunção. Ninguém se engane de que, com a crença de que pode se tornar santo, quando transgride voluntariamente um sequer dos mandamentos de Deus. Não se engane. Se transgredirmos um sequer dos mandamentos de Deus, nunca tornaremos santos. Um pecado cometido voluntariamente, de forma voluntária, ela vai silenciando a voz testemunhadora do Espírito Santo e separa a alma de Deus. Ah, eu sei, está lá na Bíblia, está nos mandamentos, são requisitos da palavra de Deus. Ah, mas o meu pastor disse que não precisa, a minha consciência diz que não precisa, o meu conhecimento diz que não precisa, mas está na Bíblia, eu sei que está na Bíblia. Ah, meus queridos, esse pecado sendo transgredido voluntariamente, ela vai silenciando a voz do Espírito Santo e separa a alma de Deus. Porque João, ele diz que pecado é transgressão da lei, transgressão dos princípios de Deus. E aquele que vive pecando, ou seja, transgredindo voluntariamente, conscientemente a lei de Deus, os princípios de Deus, não o viu nem o conheceu, diz João. Embora João, ele fala tanto sobre o amor, o apóstolo do amor, ele, em suas epístolas, ele não hesitou em denunciar o verdadeiro caráter de pessoas que diz ser santificadas, ao mesmo tempo que ele vive transgredindo os princípios da sagrada palavra de Deus. Ele denunciou, ele chamou atenção, ele falou forte dizendo, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, não guarda os seus princípios, vive na transgressão, é mentiroso e nele não está a verdade. Voz dura, palavras fortes do apóstolo João. Eu conheço a Jesus, eu tenho fé, mas olha para os mandamentos e transgride o primeiro, ou transgride o segundo, ou o terceiro, ou o quarto mandamento, como está na Bíblia, ou o quinto, ou o sexto, ou o sétimo, ou o oitavo, ou o nono, ou outros princípios que Deus requer de nós, que aparentemente não está dentro dos mandamentos. Aparentemente, porque praticamente todos estão em consonância com os 10 mandamentos. João disse, eu digo, eu conheço, eu tenho fé, eu vou na igreja, eu sou batizado, eu já sou 60 anos, 70 anos crente, mas transgride. A Bíblia o diz, João diz, este é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Sabe? Esta é a pedra de toque, meus queridos, de toda a profissão de fé. Essa guarda. Essa é a verdadeira profissão de fé. Não podemos dizer
que nenhuma pessoa é santa sem antes confrontá-la com a única norma divina da santidade do céu e na terra. Se alguém não sente o peso da lei moral, se alguém menospreza a lei moral, os princípios da palavra de Deus, e trata com leviandade os preceitos de Deus, se alguém viola o menor destes mandamentos, disse Jesus, e assim ensina aos outros, essa pessoa não é bem vista no céu. E podemos saber que suas reivindicações não têm fundamento. Muitas pessoas, quando morrem, no seu velório, os pastores costumam dizer, ele já está na glória, ele já está no céu, ele já está salvo. Oh, meu querido, ele é santo. Muitas pessoas são denominadas de santo. Muitos, o santo A, o santo B ou o santo C. Olha o que precisamos de entender. Se alguém não sente o peso da lei moral, se estes denominados santos, ou este que se pregam que já está no céu, eles tratou a lei de Deus com leviandade, os princípios de Deus com leviandade. Se estes violaram um dos pequenos mandamentos de Deus, essas pessoas, não importa que foram canonizados, não importa que a igreja o chame de santo, ou que ele já está na glória, se menosprezarmos os mandamentos de Deus, os princípios da sagrada palavra de Deus, não foram bem vistos pelo céu. O próprio Jesus disse, lá em Mateus 5, 17, 18, 19 e 20, se alguém ensinar ou transgredir um destes mandamentos, o menor que seja, será considerado mínimo no reino do céu. Perceba, um outro grande perigo, queridos, é a alegação de estar sem pecado. Você já viu? Estar sem pecado. É uma evidência esta de que essa pessoa está longe de ser santa. E isto, porque a pessoa, quando não olha para a palavra de Deus, quando não olha para os requisitos da palavra de Deus, eu já conversei com muitas pessoas, você também, muitos de nós costumamos dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não vivo cobiçando as coisas alheias, eu não faço isso, não faço aquilo, pronto. Veja bem, e ele diz, bom, se ele busca se justificar, dizendo, eu estou sem pecado, porque eu não faço isso, não faço aquilo outro. Olha, isso é uma evidência de que essa pessoa está bem longe de ser santa. Se alguém se considera santificado, é porque ele não tem nenhuma noção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus, nem de como deve ser aqueles que querem se harmonizar com o caráter de Deus. É porque ele não aprendeu a verdadeira ou o verdadeiro conceito da pureza e perfeição supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado. Sabe, muitas pessoas se justificam, eu não faço isso, não faço aquilo, por isso eu estou bem, eu não tenho cometido o pecado nessa questão. Mas quando se confronta as suas obras com o princípio da palavra de Deus, percebemos que esta jactância de não ter pecado contra esse ou contra aquele princípio é mentiroso, não é verdadeiro. Ele não colocou-se ao lado de Cristo para entender o que é santificação, o que é estar sem pecado. Quando nós confrontamos a nossa natureza, a nossa vida com o caráter de Cristo, percebemos como o profeta Isaías, ai de mim, homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando olhamos para nós como Paulo, ele diz, eu sou um dos piores pecadores. Ah, meu querido,
quanto maior for a distância entre Cristo e a pessoa, quanto mais impróprias forem as nossas concepções do caráter e requisitos divinos, tanto mais justa ela vai parecer aos seus próprios olhos. Sabe, meu querido, estar em pecado é estar longe de Deus, mesmo dentro de uma igreja, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo sendo batizado, mesmo fazendo ofertas caridosas de qualquer tamanho. Sabe, podemos mesmo assim estar longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, nós parecemos justos aos nossos próprios olhos. Isso é muito perigoso. E quando nós nos parecemos justos aos nossos próprios olhos, sabe, parecemos que não temos pecado. Isto é uma evidência de que estamos longe de Cristo, da vontade de Deus. Portanto, a santificação apresentada nas Escrituras envolve todo o ser, espírito, alma e corpo. E Paulo orou pelos Tessalonicenses para que o espírito, alma e corpo deles fossem conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E em outra ocasião, ele escreveu aos crentes: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, agradável a Deus. Lá no tempo do antigo Israel, quando uma pessoa levava uma oferta de sacrifício a Deus, esta oferta ela era examinada cuidadosamente. Se fosse encontrado, descoberto qualquer defeito naquela oferta, ela era rejeitada, pois Deus havia recomendado que a oferta fosse sem defeito, porque aquela oferta representava Cristo sem defeito. Assim, Paulo aconselha, ordena aos cristãos, a mim e a você, que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E para fazer isso, queridos, todas as capacidades devem ser mantidas na melhor condição possível. Todas as capacidades física, mental, espiritual, social, todas as nossas capacidades devem ser apresentadas da melhor forma possível. Toda prática que enfraquece a força física, toda prática que enfraquece a força mental, inabilita a pessoa para o serviço do Criador. E será que Deus vai ficar satisfeito com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer? Por que oferecer a Deus força física que foi destruída pelas coisas que nos prejudicam? Às vezes somos enfraquecidos fisicamente por tantas coisas prejudicial à nossa saúde. Por que oferecer isso a Deus? Por que oferecer um louvor enfraquecido pela nossa mente, pela nossa consciência, enfraquecido pelas loucuras deste mundo? Será que Deus aceitará? E será que Deus vai ficar satisfeito com o que eu estou oferecendo a Ele? Cristo, Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Portanto, aqueles que amam a Deus de todo o coração, desejam prestar a Ele o melhor serviço, a melhor vida, a melhor consciência, a melhor força física,
Estes estarão tentando, buscando, lutando, colocar toda a capacidade do seu ser em harmonias com os princípios de Deus, para podermos assim honrar a vontade de Deus. Isto, harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Nós não podemos permitir, amados ouvintes, que pela condescendência com o apetite ou com os desejos corrompidos, a oferta que apresenta ao seu Pai Celestial fiquem debilitadas, fiquem corrompidas. Condescendência com o apetite, condescendência com os desejos carnais, desejos corrompidos. Como que eu apresentarei isso ao meu Pai Celestial? Pedro, ele escreveu: exorto-vos, pois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Oh, como vivemos num mundo que busca, que luta, que gosta, que ama as coisas carnais. Como vivemos? Toda concessão feita ao pecado tende a tornar inválidas nossas capacidades e destruir o nosso poder de percepção moral e espiritual. E a palavra, o Espírito de Deus, pode não causar mais do que uma fraca impressão no coração da pessoa. As paixões carnais enfraquecem as percepções espirituais. E nós somos muito levados a isso. Gostamos tanto das coisas carnais. E assim, o apóstolo exorta: abstenham-vos das paixões carnais, porque ela vai enfraquecer a vossa natureza espiritual. Paulo, ele escreveu aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Veja, purifiquemo-nos de toda impureza. E entre os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, Paulo incluiu também o domínio próprio. Abster das paixões carnais é domínio próprio. É só pelo domínio que nós podemos abandonar a glutonaria, as paixões carnais, a nossa mente poluída pelas coisas seculares. Apesar dessas declarações inspiradas, quantos que se dizem cristão, estão debilitando as suas capacidades físicas e mentais em busca do ganho ou do culto à moda. Quantos cristãos estão buscando culto a si mesmo, culto ao ganho? É incrível que se pareça, mas hoje é pregado nos púlpitos mais culto ao ganho, ao lucro, ao bem-estar pessoal, à riqueza aqui e agora, do que para um coração sincero e puro. Por isso Paulo diz: purifiquemo-nos. Ganho, moda, luxúria. Quantos estão rebaixando em seu ser a imagem de Deus pela glutonaria, pelo consumo de bebidas alcoólicas, pelos prazeres proibidos, rebaixando a imagem de Deus pelas comidas imundas que a Bíblia diz, alimentos imundos. Quantos estão rebaixando a imagem de Deus em seu ser?
Eu ouvi alguém essa semana dizer: olha, eu não conseguia assinar um documento porque eu estava tão embriagado. Não conseguia assinar um documento. Deixei para outro momento. Perceba como as paixões carnais, a glutonaria, bebedice, rebaixa o espírito, a nobreza humana. Sim, e muitas vezes, queridos ouvintes, gostamos ou não de ouvir isso, de saber disso, rebaixamos a imagem de Deus em nosso ser por causa da glutonaria, consumo de bebidas alcoólicas, bebidas que prejudicam o ser, a alma, o corpo, o espírito, prejudica tudo, a família, a sociedade, alimentos que a Bíblia não recomenda, alimentos imundos. Mas você pode dizer: Daniel, não tem nada a ver, não tem alimento imundo. É por isso que os hebreus lá de Daniel disseram: nós não vamos comer desses alimentos, porque eles prejudicavam o seu ser. Nós não vamos comer. Nós renunciamos isto aí. Muitas vezes, meus queridos, a igreja, em vez de repreender estes mal, os púlpitos, os pastores, em vez de repreender estes males, eles incentivam, apelam para o apetite, para o lucro. Corra atrás, busque, coma, beba, faça o que você quer. Amor aos prazeres. E muitas igrejas, em busca de encher as suas tesourarias, incentiva o ser humano, os fiéis, a viver de qualquer forma. E pregam: tenha fé apenas, só a fé basta. Sabe, meus queridos, o amor de Cristo às vezes é fraco demais para preencher o coração de seres humanos. Portanto, preencham com as coisas deste mundo, com as paixões carnais. E assim vai-se o mundo vivendo as paixões carnais longe de Jesus. Se Jesus ele entrasse nas igrejas de hoje e vissem as festas, vissem os comércios, vissem como é usado os dízimos dos fiéis, vissem como era usado as ofertas dos fiéis. Se Jesus entrasse nas igrejas hoje pessoalmente, fisicamente, e ouvissem os sermões que são pregados nos púlpitos das igrejas, as festas que são promovidas em nome de Deus, com danças, bebedices, glutonarias, ou se não tem danças e bebedice, às vezes tem comelança de carnes imundas que não é aconselhado pela palavra de Deus. Quem sabe, se Jesus entrasse nessas igrejas e visse esse tipo de comércio, esse tipo de sermão, esse tipo de pregação, Jesus talvez expulsaria muitos, principalmente os líderes destas igrejas, como expulsou os cambistas no seu tempo. Paulo, ou melhor, Tiago ele declarou que a sabedoria do céu é primeiramente pura. Sabe, se ele tivesse encontrado os que proferem o precioso nome de Jesus, com lábios impuros, cheios, com a sua boca impura, os lábios impuros pelo cigarro, sua boca impura, o seu corpo impuro pelas bebidas, pelas carnes não recomendadas, pelas alimentações não recomendadas pela palavra de Deus. Será se Jesus nos recomendaria a eternidade assim? A sabedoria do céu é pura. E lá no céu não vai entrar nada contaminado. Não vai entrar um Daniel impuro, uma Maria,
não vai entrar um José, um Antônio impuro. A esperança do céu é para pessoas que buscam a santificação. A esperança do céu. Jesus, ele prometeu, eu estou pronto, eu te ajudo, ser forte, ser corajoso. Deus está disposto a nos abençoar. Ele está disposto a nos alcançar em todos os aspectos de nossa vida, porque Ele nos ama e quer nos levar para a eternidade. Por isso Ele apela nesta manhã ao seu e ao meu coração. Abstenhai-vos das paixões carnais. A sabedoria do céu é pura, porque a sua palavra é pura. Deus é puro e Ele quer nos purificar para podermos ter o direito de entrar na cidade pelas portas. Eu aceito o apelo de Cristo nesta manhã para a minha vida, ou eu vou rejeitar esses conselhos? A decisão é minha, a decisão é sua. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque o Senhor fala ao nosso coração nesta manhã. O Senhor apela ao nosso coração para nos abstermos das paixões carnais, para irmos a Cristo, para buscarmos a pureza em Cristo Jesus. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos força. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Te agradecemos e te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, desejo a você um feliz sábado, um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.